Querido irmão, seja bem-vindo mais uma vez aqui a esse canal. Nós estamos aqui juntos para estudar a lição de quinta-feira, que o título é Abordagem Bíblica com Espírito de Oração. Antes de iniciarmos esse estudo, eu quero convidar você a mais uma vez curtir esse vídeo. Se você gostar, compartilhe também com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever também, tá certo? Convido você nesse momento a sentar-se aí e estudar junto conosco. Bom, vamos então iniciar o estudo de hoje com uma oração. Vou pedir a ajuda do nosso amigo Fábio. Por favor, traga essa palavra de oração. Sim, com certeza. Vamos orar. Querido Jesus Cristo, muito obrigado pela oportunidade agora de poder estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo venha abrir a nossa mente nesse momento, para que possamos compreender e também aplicar na nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Bom, nós estamos estudando então sobre a semana toda, né? Entendendo textos difíceis, como que a nossa postura deve ser diante de textos difíceis. E agora nós vamos ver especificamente ali a abordagem bíblica com a oração, né? Queria então pedir ao nosso amigo Fábio, que orou, por favor, como que a gente pode se aproximar do texto bíblico com oração? Qual a importância disso? É muito importante mesmo a oração, não é? Porque nós falamos no início que a produção do texto bíblico foi uma revelação divina, né? Do próprio Espírito Santo inspirando os profetas. Então, é algo espiritual, foge do nosso normal, não é? Então, as coisas, como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, dá muito bem essa resposta para nós. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós vemos aqui que sem a oração realmente, sem a ajuda de Deus, do Espírito Santo, a gente não vai conseguir compreender. Porque essas coisas para o homem natural é loucura, não é? Muito bom. Pastor Ricardo, temos exemplos bíblicos da atuação desse princípio aí, de que alguém tenha estudado a Bíblia e tenha chegado a alguma conclusão ou direção apontada por Deus porque eles oraram? Temos sim. Inclusive, Atos, capítulo 15, é uma passagem que fala acerca de um concílio que houve em Jerusalém. E esse concílio, a gente entender, porque como a mensagem do evangelho agora alcançou os gentios, por uma questão de prática, era necessário ter um parâmetro. Então, os apóstolos, claro, em oração, em estudo, porque eles compreendiam a palavra. E alguns princípios precisavam ser também agora ensinados para os gentios que estavam aprendendo e aceitando o evangelho. Então, eles chegaram a determinadas conclusões de prática, ok, acerca do cristianismo, em Atos capítulo 15. O verso 22 diz assim, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, foram Judas, e aqui ele vai elencar o nome das pessoas que pareceu bem, depois que chegaram a uma conclusão para que eles fossem até Jerusalém. E é interessante que o verso 28 diz assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. A conclusão que eles chegaram, eles tiveram a confirmação, mencionando o Deus Espírito Santo, confirmando o que eles então estavam estudando, aquilo que eles estavam determinando com relação à prática do cristianismo, e em oração o Espírito Santo confirma para eles essa mensagem. Muito bom, né? Bacana isso. O Guia de Estudos vai até falar que a oração ela muda até o nosso sentimento e as nossas intenções ao aproximar-nos da Bíblia, né? Então é muito importante isso. Pastor João, que outro texto a gente pode aplicar? O que você tem aí para complementar esse estudo? Eu tenho para dizer algo até interessante, eu digo assim, não por soberba, mas eu quero trazer algo para fazer as pessoas refletirem. O outro texto que a lição trouxe muito interessante foi Atos 8:35, episódio de Filipe e Eunuco. E é interessante que o Filipe, ele aparece, e o Eunuco está lendo a Bíblia, está estudando a Bíblia, está lendo vários textos. Nós temos um costume
que ele é um costume que cumpre uma função assim, didática, ele cumpre uma função primária no estudo da palavra de Deus, que nós chamamos ele tecnicamente de texto-prova. Funciona assim, é o que nós fazemos basicamente nos estudos bíblicos. Eu não estou aqui dizendo que o estudo em si está errado, estou falando do método. A gente faz uma pergunta e permite que aquele verso responda àquela pergunta específica. Mas nós nos habituamos com isso a ter sempre uma resposta pronta na Bíblia. Então, por exemplo, eu quero saber sobre uma decisão que vou tomar e preciso de um posicionamento da Bíblia, eu não vou encontrar uma resposta assim. Existem muitas pessoas que até usam a Bíblia como amuleto, na verdade. Elas fecham a Bíblia, oram a Deus e falam, Senhor, que tu me responda. Elas abrem a palavra de Deus e botam o dedo em cima do texto. E agora? Não é a maneira de se estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um amuleto, não é uma loteria de versos. A palavra de Deus é um texto corrido, uma narrativa, que exige de mim, de você, uma aproximação séria, comprometida, perseverante, como o espírito de oração, porque se o Espírito Santo, bem como o pastor Fábio disse, não nos revelar as coisas espirituais, nós não vamos compreender, e isso demanda tempo. O eunuco não decidiu se batizar naquele instante, ele já vinha estudando a palavra de Deus, ele já vinha obtendo conhecimento, mas ele não compreendia. E agora Filipe é enviado para explicar a passagem, o contexto dela, todas as suas implicações e perguntar para ele, você crê? Crê, você pode ser batizado. Então assim, nós devemos ter cuidado, porque quando nós formos abordar a palavra de Deus, nós precisamos de oração, mas essa oração, ela só vai surtir efeito mediante um relacionamento com Deus. É lógico, seria muito melhor se a Bíblia fosse um compêndio de textos assim corridos, normativos, dando orientações para tudo, mas não funciona assim. Ela é uma narrativa completa, complexa, que exige de mim compromisso e estudo para que eu possa compreender. Aí assim eu chego a conclusões corretas, a impressões positivas sobre a palavra de Deus com orientação do Espírito Santo. Muito bem, nós aprendemos hoje então que a maneira correta de estudar a Bíblia é com o espírito de oração. É claro que a gente tem outras ferramentas advindas ali da hermenêutica, das técnicas de interpretação bíblica, mas nenhuma delas vai excluir ao nosso espírito de oração, porque o mesmo Deus que inspirou os profetas bíblicos na Escritura também precisa estar ao nosso lado, nos dando compreensão também desse texto. Então, querido, que você tenha a sabedoria para estudar a palavra de Deus da maneira correta, que você desenvolva relacionamento com Deus por meio da oração também. Que Deus acompanhe a sua vida, que Deus te abençoe e continue conosco para o estudo de amanhã.